Mas enquanto isso, a gente vai falar do quê? De saúde. Saúde é muito bom. E outra coisa, Babi, tanto eu quanto você, a gente tá aí na academia, queimando o metanol, acelerando. Tentando, pelo menos, Tentando, né? Nada que a gente recebeu o pelo Matheus. menos, não é? Doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Doutor Matheus, obrigado. Por hein? favor, Pode fica sentar. super à vontade. Doutor Matheus San Romão, é isso? Falei certinho o sobrenome? E vamos falar sobre esse tão temido metabolismo, né? Eu acho que é um nome, assim, que as mulheres, principalmente, ficam ali um pouco amedrontadas, porque, olha, o metabolismo da mulherada, depois dos 30 anos, é um problema, não é, doutor? Olha, vou ser bem sincero que o fato de você passar, com o passar dos anos, você realmente acaba mudando. Você não é igual a 10 anos atrás. Tá. Né? Então, o metabolismo acontece o mesmo progresso. Tá. Então, o que a gente acaba fazendo nos dias de hoje é tentar compensar essas alterações que vão ocorrendo durante os anos, para que a gente possa ter uma qualidade de vida ótima. E a gente às vezes tenta, né, recursos e tal, mas não tem jeito. Tem que fazer exercício, né? Tem que se movimentar. Acho que o movimento, o exercício, a musculação é das principais armas para a mulher, principalmente depois dos 40, dos 35. Olha, vou ser bem sincero que assim, ó, a partir do momento que nós falamos de atividade física, qualquer uma é bem-vinda. Tá. Porém, quando a gente fala a mulher que já está entrando na menopausa, a mulher ou então que está antecedendo, que é aquele período que não é mais um ciclo menstrual regular, mas ainda no menopausa, é o climatério que a gente fala. Tá. Então, nesse período aí também é interessante trabalhar com exercícios de fortalecimento. Seja ele musculação, funcional, crossfit, luta, qualquer um desses daí aceleraria o processo devido ao ganho de massa muscular. Que é tão importante, que a gente vai perdendo, né? Sim. Acho que é 1% depois dos 40 por Isso. ano, é isso, Isso doutor? mesmo. Ai, meu Deus, É. é tão difícil ganhar esse 1% pra perder. Não precisa fazer nada pra perder, só existir você já tá perdendo, É né? verdade. E, doutor, muitas pessoas, ultimamente, nós temos visto, que têm sido muito adeptos, quando não é em cápsula, é no chá, né? Para poder fazer a queima do aceleramento do metabolismo. O que você recomenda e indica? A gente continua no chá, continua nas cápsulas, para poder queimar as calorias e aumentar o metabolismo? Como é que é? Olha, tudo vai variar do que está compondo aquilo, né? Então, se você pega uma composição tanto do chá quanto do comprimido, onde contém substâncias que, na maioria das vezes, são naturais, mas que são termogênicas, que a gente fala, que estimulam o metabolismo, como, por exemplo, pimenta, café, hortelã, alho, cebola também. Então, todos esses daí vão acabar estimulando o nosso metabolismo. E isso vias naturais, né? Esses chás que vendem aí por aí, geralmente a base deles é essa, principalmente de cafeína, que é onde a gente tem aquele processo de aceleração do metabolismo e a gente consegue queimar com mais facilidade as gordurinhas que nos incomodam. Você sabe, doutor, que eu sou muito curiosa, assim, então eu pesquiso, eu gosto de sempre estar cuidando da minha saúde, ver novos caminhos para me sentir melhor, mais ativa, enfim. E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz um exame sobre intolerâncias alimentares e me surpreendi. Porque, assim, eu tinha um estufamento, mal-estar, eu falei, não é possível. E o quanto nós estamos intolerantes, né? Muita gente, você conversa, eu também não posso com leite, eu também como pão fico ruim. O que está acontecendo com a gente, com essa geração agora, de tantas intolerâncias? Olha, a maioria dos alimentos hoje são industrializados, né? Então isso vem em processo tem condimentos, tem várias substâncias ali que acabam, querendo ou não, irritando o nosso organismo, né? Tanto no processo metabólico, que é o funcionamento, como também na ação de algumas enzimas, por exemplo, hormônios. Então vai depender muito do que a gente está se alimentando. As intolerâncias em si, se vou ser bem sincero, tem alguns alimentos que a gente considera que são susceptíveis a causar essas intolerâncias. Os vilões, né? Ou pelo menos ter uma hipersensibilidade. Tá. Então, o glúten é um deles, a lactose é outro, então são os mais conhecidos aí. Por isso que o pessoal fala, vou tirar leite, ou então vou tirar leite derivado e vou tirar o glúten. E aí acaba melhorando. Porque querendo ou não, ele causa um processo inflamatório, mesmo que seja mínimo, né? Mas que dá o desconforto. Estufamento, gás, às vezes fica empanzinado, a pessoa fica estufada, né? Então isso são coisas que podem acontecer. Acontece com todo mundo? Não. Né? Então a ideia nossa aqui é a gente trabalhar específico. Então, quais são os seus sintomas? O que você está sentindo? Melhora com isso? Então a gente vai tirando. Ou então fazer os exames. É que pelos exames não tem como achar todas as intolerâncias. Né? Então acaba verdade. ficando uma coisa mais ampla. Mas, assim, o legal é que hoje a tecnologia, né, tem tanta coisa legal
que dá para você usar ao teu favor. E até também, assim, antigamente, aquelas dietas mirabolantes que o pessoal parava de comer. Eu, né, quando era mais jovem, também fazia um monte. E hoje a gente vê como é diferente a relação com a comida, né? Eu acho que os alimentos hoje, eles estão ganhando um espaço muito mais notável, eu acho, no nosso meio, né, doutor? Olha, vou ser bem sincero que, assim, a partir do momento que nós falamos em emagrecimento, qualidade de vida, enfim, ganho de massa muscular, a base, se a gente for ver como uma pirâmide, a base é a alimentação. Então, dieta que eu falo, não necessariamente, você não pode comer isso, você só vai comer frango e batata doce. Não, já foi essa época. Hoje em dia a gente consegue trabalhar com todos os macronutrientes, então proteínas, gorduras e carboidratos, porém em momentos e quantidades diferentes. Então hoje você quer emagrecer, eu não vou falar para você, para de comer. É lógico que você vai emagrecer, mas também você vai ter os efeitos colaterais, perda de vitamina, minerais, cai cabelo, quebra unha. Então começa a ter todos os efeitos colaterais que a gente tenta evitar ao máximo. Então hoje o que a gente faz é calcular a quantidade de macronutrientes que a pessoa precisa e aí a gente acaba fazendo essa distribuição dentro de 24 horas. Porém, sem essa de restrição. A gente acaba, tudo bem que muitas vezes a gente diminui a quantidade, mas sem restringir. O que facilita a pessoa tanto de seguir dieta, quanto de dar sequência no acompanhamento. Né? Entendi. Doutor, os homens, vou fazer aqui uma comparação entre os homens e as mulheres. Os homens, eles têm o costume de fazer as suas refeições. Vamos lá, café da manhã, aí vai trabalhar. Do trabalho, né, ele tem aquele ritual, o almoço direitinho, volta a trabalhar novamente. Quando chega do trabalho, vai fazer aquela janta e é aquele prato maluco, de pedreiro mesmo, de peão. As mulheres, ela toma café da manhã? Toma café da manhã, vai trabalhar, almoça, volta a trabalhar e ela vai uma coisinha bem light, um lanchinho, uma saladinha, nada de janta. A minha pergunta é a seguinte, por que as mulheres, no caso, elas diminuem a sua refeição alimentar em comparado dos homens e elas engordam e os homens não? A primeira Tristeza, diferença que a gente vê entre homens e mulheres é as quantidades de massa muscular. Então, hoje o que causa o efeito de queimar caloria é músculo. Então a pessoa fala assim, se eu fizer musculação, eu vou emagrecer? Depende, se você estiver ganhando massa muscular, com certeza. Né? E o homem, devido à parte hormonal, que tem testosterona em bem maior quantidade do que a mulher, a gente costuma ter mais massa magra do que a mulherada. Se você pega aquelas mulheres que são fortuna, o metabolismo dela é assim, rapidinho já queima. Né? Mas isso que você me falou sobre o dia a dia, é uma coisa que tem afetado muitos brasileiros hoje. Na verdade, pessoas do mundo inteiro, que é o estresse. Então você vai ver que você fala assim, vou tomar café. Aí você vai trabalhar, você fala, 11 horas, daqui a pouco eu almoço. Aí você começa, a hora que você vê, 5 horas da tarde, fala, eita, eu não almocei. Né? Aí quando chegar no final da tarde, dependendo do seu estresse do dia, é onde você vai ter um mecanismo de compensação. E aí depende muito do que a pessoa gosta de comer. Mulheres, geralmente doce. Homens, mais voltado para salgado. E aí faz aquele pratão de comida, come e vai dormir. A ingesta calórica ali da noite está sendo muito grande, então como você vai dormir, o corpo não vai queimar. O que resta, estocar. Então a pessoa acaba ganhando peso. Né? Mas com relação à parte de perda, né, o homem sempre vai ter um pouquinho mais de facilidade. No consultório, quando a gente atende com o casal, vira e mexe, sai quebra a bola. Vai brigar, né? Porque a mulher faz certinho, o cara também, e aí o homem perde mais que a mulher, enfim. Mas tudo isso tem uma explicação lógica, não só pela parte metabólica, mas também pela parte hormonal. E a janta, doutor, é o tal jantar da janta. Jantar ou não jantar? Eis a questão. Eu vou ser sincero, abaixo de Deus, eu amo jantar, não sei porquê. Não sou muito adepto de café da manhã, pessoa que sabe, não tomo café da manhã. Almoçar, o dia inteiro sem comer, eu só fico janta. o dia inteiro sem comer, quando termina o programa, janta. Eu amo jantar. E outra coisa, um exemplo, se eu for jantar 8 e pouca da noite, eu vou dormir 4 horas depois. É bom, é ruim? Depende do horário que você tem que acordar. Aí a gente vai ter que considerar. Se você come à noite... tem isso também? Porque se você vai dormir muito tarde, para você acordar cedo no dia seguinte, acaba ficando meio complicado. O que a gente muitas vezes poderia fazer é modificar alguns tipos de alimentos que você acaba comendo. Por exemplo, hoje a gente trabalha com uma dieta, né, e uma das opções chama-se dieta volumétrica. O que é isso? É aquela pessoa que gosta de comer, só que ela não pode ingerir tantas calorias. Então a gente trabalha com alimentos que tenham baixa caloria, porém tem um alto poder de saciedade, como por exemplo fibras, alimentos integrais, todos esses aí vão te dar mais saciedade. É diferente, por exemplo, de você bater à noite um pratão de macarrão, ou então comer uma tapioca,
que vai queimar rápido, você vai ter fome logo menos, você entende? Então, quanto mais a gente conseguir lentificar esse processo digestivo, mais tempo você vai ter de saciedade. No seu caso, você fica sem comer durante o dia. É ruim? É bom? Depende. Jejum, a gente sabe hoje na literatura, saiu trabalhos mostrando que ele é benéfico para o nosso organismo, né? Até 48 horas, 2 vezes na semana, ainda é benéfico. Tem reformulação de células, de minerais, o corpo consegue se adaptar bem a esse jejum. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não me adapto bem ao jejum. Então não conseguiria ficar sem comer. Começa a dar dor de cabeça, começa a dar mal-estar, fico lento e aí acaba ficando indisposto. Engraçado, né? Que nem eu, por exemplo, eu faço super fácil o jejum intermitente, 18, 20 horas tranquilamente. Só que eu sou uma pessoa que se eu começo a fazer, talvez você também que pode estar em casa ou nos assistindo, vai se identificar. De repente me dá uns 5 minutos, tipo uns 2, 3 dias depois, eu saio querendo comer tudo. A famosa compulsão. Tem pessoas que não podem fazer o jejum por conta disso? Ou isso é... É relativo, né? Depende muito de pessoa, né? Então tem pessoa que acaba sendo um pouquinho mais ansiosa, né? E acaba descontando mais na alimentação. Então imagina a pessoa que ficou o dia todo sem comer, passou aquele estresse, aquela nervoso, chegou à noite, o cérebro vai estar em casa, é lazer. Lazer tem que ser algo prazeroso. O que dá prazer? Comer. E aí a gente acaba comendo. A mulher também tem um outro ponto aí que pode ser o TPM, que isso também ajuda a ter maior vontade em querer comer doce. Aí você fala, mas por que doce? A maioria das mulheres preferem o doce, muitas vezes devido a alguma memória da infância, enfim, que remete a um prazer, né? Mas tem mulheres que gostam de salgado, bate coxinha, hambúrguer, pizza, enfim, depende muito da pessoa. E aí é em cima disso que a gente acaba montando a dieta, explicando como vai fazer, as quantidades. É ruim jejum intermitente? Não, não é ruim. Porém... Não é para todo mundo. Tem que ver se a pessoa consegue seguir e outra, se ela consegue compensar os nutrientes que ela deveria ingerir em 24 horas, que muitas vezes ela está ingerindo em 6 horas, por exemplo, do dia, entende? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não ter déficit. Entendi. Na mulher é muito mais gritante, porque a mulher começa a ter queda de cabelo, a unha fica quebradiça, a pele começa a ficar mais ressecada. O homem a gente não percebe muito não. Mas a gente mais também uma tem... vantagem. Mais uma vantagem. Doutor, quando você estava falando aqui a respeito do casal, que você recebe bastante paciente quando vai casar para poder falar sobre alimentação, eu acredito que o marido deve falar assim, doutor, por que eu como e eu crio barriga? E minha esposa come também e ela cria culote. Muitas das vezes é isso, o homem, em vez de criar gordura no corpo todo, não, parece que tudo que ele consumiu vai tudo para a pochete e a esposa, não, tudo que ela está consumindo vai tudo para o culote. Por que isso? Isso é genético, Isso né? é Então, genético? na verdade é o seguinte, tem o fator genético e tem o fator hormonal. Sim. Então a gente sabe hoje que o homem ele engorda em forma de maçã, que é região abdominal. Então ganha gordura no abdômen, fica barrigudo e tudo mais. A mulher, pelo fato de ter outros hormônios como estrogênio, progesterona, ela já dá essa característica de ganho mais em forma de pera, que é a região de quadril e glúteo, né? Então, isso tem tudo a ver com a parte hormonal. Quando a gente pega aquelas pessoas que fazem uso de hormônios, se elas fazem errado, começa a dar totalmente alterações. Mulheres que usam hormônio masculino começam a ter efeitos colaterais e começam a ganhar barriga, que acaba compensando e mostrando o porquê o homem acaba engordando em forma de maçã e o contrário também é verdadeiro. Então, a mulher engorda em forma de pera. Ah, então isso é estrutura mesmo, não tem muito o que fazer, É né, genético. gente? Não, às vezes a gente vê um homem assim, bracinho fino, perna fina, só com a barriga. Então, e a mulher vira aquela coisa, é tudo, é o Aquele braço, violão. é a perna, ela fala, Então isso é genético. Pode ter um fator genético e tem um fator hormonal. Hormonal também, Então, né? por exemplo, assim, o que na mulher incomoda mais no fator hormonal feminino? Então, celulite no meio da coxa ou no glúteo, isso daí é tudo efeito do estrogênio, que é um porque hormônio o homem não feminino. tem celulite, gente. O homem não tem celulite. Verdade. O homem não tem celulite. Vou ter uma conversa com Deus bem séria, viu? Quando chegar lá. Porque é verdade, estria tem, Mas também- porque é uma questão de pele, mas a Babi, celulite... mas também vocês, mulheres, doutor, você concorda comigo, vocês É. também, vocês têm um rosto, a face de vocês é linda. Em compensação, 99% das mulheres têm um rosto muito lindo. em compensação, E os a homens não, pele os fica homens mais podem ter um sedosa, corpinho. Não, é a mais- pele Doutor, da mulher, É, enfim, entendeu? a gente tem algumas E vantagens. Entendeu?
Não tem como mudar muito a pele, não, filho. Agora, entre ter uma pele bonita dessa e o corpo, prefiro ter uma pele bonita, porque o corpo a gente resolve com a estética. Não, doutor? Isso é verdade. Agora, uma pergunta também dentro do jejum. Muita gente fala, faz cardio em jejum, que você vai emagrecer, que seu metabolismo vai acelerar. Isso é verdade ou é um mito isso? É mito, não é que ele vá acelerar, mas, por exemplo, vamos supor que você dormiu aí 8 horas na noite. Se você está dormindo, você não está comendo. Então você está em jejum, aquele déficit calórico está acontecendo. E aí você acorda e ainda vai fazer um exercício, ainda vai fazer uma atividade física, uma bicicleta, uma esteira, enfim, que é o aeróbico. Né? Então você acaba consumindo energia. Que energia você vai consumir se você não comeu? Aqui você tem estocada, que é gordura. Então, teoricamente e na prática, a gente vê que a perda de gordura acaba sendo maior, né? Mais contundente, nessas pessoas que fazem o aeróbico em jejum. Mal não faz, né? Se a pessoa se adapta bem, eu adoro fazer, eu me sinto muito bem Nem um pouco. fazendo, então não tem nenhum mal, né? Pode continuar. Você gosta de fazer cardio em jejum? Gosta, você faz, né, também? Gosta? Eu acho bem gostoso, Eu acho que, Não fala que eu fico de jejum já de manhã, doutor? É verdade, né? Você acaba não comendo. Não comendo. Eu queria uma dica de alguns alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo. A gente conhece alguns, mas eu queria que você me desse assim, mais algumas opções pra gente fazer aí, anotar. Pega o papel e a caneta aí pra anotar, hein? Vamos lá. Substâncias que contenham cafeína geralmente tendem a aumentar o metabolismo. Então, o que é isso? Querendo ou não, Coca-Cola contém cafeína, então chá mate, chá verde, esses chás pretos também, todos eles contêm cafeína. O doutor já falou primeiro o que tem de gente que é viciada para assim, então vou continuar bebendo refrigerante. É uma das coisas que contém na bebida. Zero de preferência o zero, de preferência o zero. Mas com relação à parte alimentar, a gente tem também alimentos que são mais ardidos, tipo pimenta, gengibre, esses também estimulam o nosso metabolismo, né? Acelera o processo de queima. Então, o que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque não é só o alimento, não adianta você, enfim, comer um balde de pimenta, sair e comer um fast food, sabe assim? Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança, porque tem que ter um equilíbrio, né? Que nem a gente falou da dieta, a gente não trabalha mais com restrição de 100%. Mas, por exemplo, vamos substituir, um exemplo, você gosta de pão francês. No seu caso, comer pão francês, que horas? À noite. Tá, o que dá pra gente fazer? Vamos substituir? Que tal um pão integral? Que tal uma crepioca? Uma coisinha mais diferenciada, né? O qual vai te saciar, vai te matar a vontade de comer e você não vai ter o prejuízo de acabar engordando. Sim, então fazer escolhas inteligentes. Excesso de doce da diabetes. E se a gente também não se policiar no excesso de salgado, o colesterol pode aumentar, né, doutor? Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o colesterol. Na verdade, o colesterol a gente chama de lípide, né? É um lípide assim como o triglicérides. O que é isso? São substâncias que não se misturam com água, né? Não necessariamente que seja gordura, mas ele não se mistura com água. Então vamos lá. Triglicérides e colesterol, a diferença é que o triglicérides ele aumenta com alimentos gordurosos. Manteiga, fritura, hambúrguer, queijos, molhos, né? Esses são os caras que vão aumentar o triglicérides. Já o colesterol, ele está mais voltado e relacionado com os carboidratos, que nem você falou. Doce, massa, pão, farinha branca, lasanha, nhoque, esse tipo de coisa que vai fazer com que a pessoa tenha um aumento de uma ingesta calórica, não vai queimar e aí o corpo começa a compensar produzindo colesterol. Isso é um risco? Hoje a gente sabe que o fato de você ficar com o colesterol alto aumenta risco cardiovascular, então coração, parte de circulação e tudo mais. Sim, mas principalmente quando a gente pega um paciente com alteração de colesterol, a primeira coisa que a gente pensa é alimentação, dieta. Tem alguma coisinha aí que não está encaixando legal. É onde a gente vai ver de reajustar, né? Reformular essa dieta para a gente compensar e tentar evitar de ficar usando medicamento em excesso. Então, se a gente pode trabalhar com a dieta, por que eu vou passar medicação? Então, você acaba trabalhando de uma maneira mais simples, né? A gente sabe que hoje todos os remédios têm colateral, né? Os medicamentos que tratam o colesterol, geralmente, eles causam alguns colaterais, como, por exemplo, fadiga, né? Principalmente de membros inferiores, cansaço, né? Pode dar cãibra. Então, se a gente pode trabalhar com dieta e evitar o medicamento, a gente tenta ao máximo trabalhar nesse meio mais natural. E a gente vê que hoje está na moda, né? Alguns remédios para emagrecer, até algumas injeções, aquelas para diabetes, o pessoal tem usado bastante para emagrecer. É legal, é um meio bacana de
emagrecer? Com medicação? É. É legal. Eu sou total a favor e desde que seja feito de uma maneira controlada e com um profissional que entenda do assunto. Tá. Né? Então, por exemplo, esses medicamentos que você está falando que é Porque para não diabetes... vem, esses remédios não vêm Eu com tomei, receita, foi esse que né? eu apliquei. Eu apliquei ele entre dezembro e janeiro. Mas com o médico, né? Com o você médico, fez, você fez A com o médica até médico. veio aqui no nosso programa, ela é bem renomada e eu emagreci 9 quilos. Maior, tá vendo? É. Eu Isso segui depende a muito de rixa ali, a pessoa. regra direitinho. Mas depende muito de pessoa. Por que eu falo isso? Não sei qual foi o que você usou, né? Porém, esses que são injetáveis do Da diabetes, caneta, aquele que faz subcutâneo, né, na pele. É. Tem vários, tem Ozempic, Esse aí. Saxenda, tem Foi vários. O que muitas vezes a gente vê como efeito emagrecedor é o colateral. Porque querendo ou não, o remédio ele vem para queimar açúcar no corpo, certo? Certo. Onde está o processo de emagrecimento? Colateral, que seria o quê? Ficar enjoado, fica empanzinado, seu estômago demora mais para esvaziar quando você come e ele mexe um pouquinho com o apetite, então você acaba perdendo um pouquinho mais da fome. Agora, se você é uma pessoa que faz 200 coisas ao mesmo tempo durante o dia, imagina você sofrer esses efeitos colaterais, ficar enjoado, ficar com mal-estar, seu dia não rende. Então, é indicado? É, mas para pessoas específicas, não é todo mundo que se adapta bem a esse tipo de medicação. Então, tudo, né, gente? É importante você procurar um profissional que sabe o que está fazendo, qualificado, um médico, principalmente nessa questão do emagrecimento, porque você vai lidar ali com o teu humor, com mudanças, você vai ter que ter disciplina, às vezes até um acompanhamento psicológico, às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar, uma ansiedade, uma TAG, precisa ter ali também um acompanhamento juntamente com a terapia. Eu acho que é um conjunto, né, doutor, para conseguir, para quem tem essa dificuldade, né? Olha, é muito legal se tiver, né, a possibilidade de fazer esse tratamento conjunto, né? Então, não é só o médico, não é só o nutricionista, não é só o educador físico, né? O psicólogo, ele entra como uma luva aí, porque pessoas que acabam tendo esses processos de ansiedade, impulsividade e tudo mais, vai acabar entendendo o porquê dela ser desse jeito, né, dessa forma. E isso faz com que você tenha um autocontrole maior. Ou seja, vem para somar no nosso tratamento, que muitas vezes está sendo algum déficit aí está acontecendo, e principalmente a parte psicológica. O psicológico hoje no homem, tanto na mulher, ele afeta bastante, né? Então, quando a gente fala do estresse, enfim, a gente tem um aumento de hormônio chamado cortisol. Esse cara é o cara do estresse. Ele que vai fazer você ficar com a imunidade baixa, vai deixar você sem massa magra, vai fazer você ficar inchada, certo? E isso faz com que você acabe sendo prejudicado, tanto no homem quanto na mulher. No homem ainda tem o fator libido, derruba a libido, deixa a libido lá embaixo. Então, são coisas que a gente acaba trabalhando não só pelo fato da alimentação, mas também todo o efeito colateral que ele pode causar no nosso organismo. Muito Ótimo. bom, doutor Matheus, muito Respondeu obrigada, tudo, né? perfeito. Acho que ficou bem claro aí, né? Tudo sobre metabolismo, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, eu queria que você deixasse seus contatos Claro. para quem tiver também interesse em procurar um tratamento, onde te encontrar, por favor. Acho que é mais fácil a rede social, né? Então fica @dr de doutor, Matheus com H, San Romão, tudo junto. E qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar lá que vai ser um prazer eu poder Você atende em respondê-lo. São Paulo, capital? Atendo no Tatuapé. No Tatuapé. Aqui pertinho. É perto, é bem localizado aqui para você que está em São Paulo. Muito obrigada Foi um mais prazer. uma vez. Meninos, pode continuar aí batendo Vamos conversar papo. muito ainda.